noite, igreja. Que Deus esteja, abençoando a vida de cada um de nós essa noite. Boa noite também aos nossos irmãos, que estão em seus lares. Que possamos mesmo neste momento, estar aí com o coração, firmado mesmo no Senhor, e tira nesse tempo também para louvar e adorar o Senhor, mesmo que você esteja em sua casa. É muito bom a gente reservar esse tempo de estarmos juntos, aprendendo a palavra do Senhor e prestando um culto a Ele. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse dia e mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa do Senhor, amém? Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Deus maravilhoso, te exaltamos, Deus querido, na beleza da Tua santidade, Pai. Queremos, Pai querido, nesta hora, entregar mesmo diante do Senhor os nossos corações, ó Pai, a nossa mente, pedir ao Senhor que nos ajuda, Pai querido, que, ó Deus, que nada, Deus, à nossa volta venha tirar, Pai, a nossa atenção, de estarmos entregando a Ti este culto, ó Deus, em agradecimento, como cheiro suave, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus. Abençoa cada família aqui representada, cada servo do Senhor, ó Deus, aqui, aqueles que estão nos seus lares, ó Deus, ou estão até mesmo no trabalho, em algum lugar, mas que está, ó Deus, também acompanhando, Pai, o culto. Que Senhor esteja, Deus de amor, abençoando, Pai, trazendo, Pai, a paz, a alegria do Senhor dos seus corações. Abençoa o ministério de louvor, os teus servos também para ministrar louvores a Ti e a Tua palavra, Deus, através do Teu servo, Pai, nessa noite, para que nós venhamos aprender mais, ó Deus, de Ti, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós queremos mesmo Te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os amados a abrir a Bíblia no livro de Isaías. É um cântico também que Isaías escreveu, um cântico de confiança na proteção divina. Isaías 26. A gente vai ler alguns versos só. E esse cântico de Isaías diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri-vos-á as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate, humilha, até a terra e até o pó. O pé pisará e os pés dos aflitos, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos Teus juízos, Senhor, Te esperamos. No Teu nome e na Tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por Ti, com meu espírito dentro de mim, eu Te procuro diligentemente, porque quando os Teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a Tua mão está levantada, mas nem por isso a veio. Porém verão o Teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o Teu furor por causa dos Teus adversários que os consumam. E o verso 12 diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu a fazes por nós. Amém? Tem alguns versos, amados, desse texto que são palavras assim que sempre tem vindo, nos nossos corações, uma palavra assim que precisamos mesmo, colocar mesmo na nossa mente, no nosso coração. Que é o verso 3 e 4, que fala que Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor, mesmo que a nossa volta a gente tenha visto momentos difíceis, mas essa paz, ela permanece nos nossos corações, e isso vem do Senhor. E o 12, que fala, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. O Senhor, amados, está conosco.
Ele que nos permite levantar, deitar, trabalhar, nos dá saúde, proteção. Então, em todo o tempo, nosso coração precisa estar descansando nesse Deus tão maravilhoso, amém? Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa palavra e agradecendo também pelo cuidado que Ele tem tido, né, com cada um de nós, os pedidos de oração que têm chegado nos grupos, né, e o Senhor tem sustentado, tem socorrido, tem trago, né, alento às famílias, trago paz, trago socorro, e pedimos, Senhor, que continue abençoando mesmo, né, a nossa nação. O nosso estado ainda está numa situação crítica, né, como a gente tem visto nos últimos dias. Minas Gerais ainda está numa situação crítica, né? Nossas cidades, Rio Contagem, Betim, próximo aqui também, não está muito fácil a situação. E agora está chegando uma vacina aí que está sendo testada, né, entre as pessoas da rede da saúde. E minha oração é que Deus provê mesmo, né, uma vacina em breve, para que possa acalmar mesmo nessa situação tão difícil que temos vivido. Não somente na nossa nação, né, mas em muitas nações ainda tem sido difícil. E orar também, amados, agradecer pelo cuidado dele conosco, que o Senhor fortaleça mesmo, né, as igrejas. Muitas igrejas ainda não teve, assim, a posição de abrir, parece que ainda estão temerosos, né? Então, que Deus fortaleça a fé mesmo de cada servo do Senhor, porque essas coisas, amados, virão. O Senhor nos alertou, a gente não vai ser pego sem aviso, Ele sempre nos alerta, mas estamos vigilantes mesmo, né, preparados, pois nós estamos estudando as cartas, né, pastor? Precisamos o quê? Vencer. Se há algo para vencer, amados, porque vai ter lutas e batalhas, e Ele que nos capacita, Ele que luta por nós, amém? Nós vamos orar neste momento, né, em favor desses pedidos. Logo após aí, o Ministério de Louvor está com a palavra, e você que trouxe seu dízimo, sua oferta, né, possa estar trazendo também na presença do Senhor. Eu quero agradecer aqui, amados, pelas irmãs que contribuíram. Hoje eu entreguei para a irmã Isa a nossa oferta do dia de educação cristã, foi R$110 que nós passamos para ela. Então eu agradeço, né, por essa contribuição, que foi em favor aí também de missões, né? E estamos aí de vento e popa, né, Lília? Com as nossa campanha de missões. Precisamos, amados, estar envolvidos mesmo, porque o Evangelho continua, né, sendo pregado, e há muito ainda o que fazer, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus maravilhoso, mais uma vez entregamos diante do Senhor, ó Pai, os nossos clamores, os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos, ó Pai. Obrigada, Deus, por estarmos aqui, Pai, em culto, diante de Ti, na Tua casa, onde a Tua palavra diz que é a casa de oração, a casa, Deus querido, que o Senhor reservou para que a congregação do Senhor se reunisse para louvar o Senhor, para adorar o Teu nome, para prestar um culto a Ti, mas também, ó Deus, para buscar em Ti, ó Deus, o socorro, para estar, ó Deus, colocando diante do Senhor as nossas necessidades, ó Deus. Eu sei que o Senhor conhece cada uma delas, mas nós precisamos, Senhor, colocá-las diante de Ti, ó Pai. Deus poderoso, nós queremos agradecer pelo cuidado conosco, ó Deus, pela paz que o Senhor tem trago aos nossos corações, como lemos na Tua palavra, pois, ó Deus, sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor, o nosso descanso não é aqui. Aqui, ó Deus, nós passaremos mesmo por aflições, mas o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, que precisamos ter bom ânimo, pois o Senhor venceu e o Senhor que nos permite vencer todos os dias, ó Pai. Ó Deus amado, fortalece o nosso espírito, ó Deus, mesmo que a carne, ó Deus, seja fraca, às vezes falhamos, às vezes ficamos temerosos, ficamos, ó Deus, angustiados, mas o Espírito do Senhor está em nós para nos fortalecer, para nos levantar, para nos trazer esperança e alegria, ó Pai, em momentos, ó Deus, que temos vivido, Pai, à nossa volta, muitas famílias que têm enfrentado dias difíceis, ó Pai, mas sabemos, ó Deus, que, ó Deus, a alegria vem pelo amanhecer na vida dessas famílias, ó Pai. Continue abençoando a Tua igreja, fortalecendo a cada família, os pedidos de oração que têm chegado, Pai, colocamos mesmo diante do Senhor, pela vida ali da Alexa, Deus, que o Senhor continue abençoando, abençoe a Vanderleia, abençoe a nossa irmã Michele, abençoe, Deus querido, cada família, Pai, da Tua igreja, Deus, os pedidos que têm chegado, Pai, nós cremos no socorro do Senhor.
Agradecemos também, Senhor, pela provisão, Pai, na vida dos teus servos, o sustento que o Senhor tem dado, seja no trabalho, seja na saúde, seja, ó Deus querido, com seus familiares, ó Pai. Em tudo nós te damos graças, Senhor. Também pelo cuidado com os teus filhos, ó Pai, os nossos irmãos que trabalham nos hospitais, como a nossa irmã Letícia, como a nossa irmã Luciana, ó Deus querido, a Milka, ó Pai, a Cristiane, são tantos irmãos nossos, ó Deus, que trabalham nos hospitais. Continue cuidando, Pai, dos teus servos, protegendo, que eles ali sejam bênçãos do Senhor, para trazer uma palavra de paz, ó Deus, aquelas pessoas que estão à sua volta, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe suas famílias também, ó Pai. Coloca no altar do Senhor, Pai, nosso estado de Minas Gerais, que ainda está enfrentando momentos difíceis, que ainda, Deus querido, tem sofrido ainda, Pai, com esse vírus, que ainda tem aumentado os casos, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que esse mal possa cessar, Deus, que breve, ó Deus querido, possamos ter boas notícias, ó Deus, notícias, Deus, de uma vacina, notícias, ó Deus querido, que esse caso tem diminuído, notícias, ó Deus, de recuperados, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos e confiamos e esperamos mesmo no Senhor, ó Pai. Abençoa, ó Deus, nossos governantes, as autoridades que têm, ó Deus, lutado também em favor, ó Deus querido, para que essa situação passe, ó Deus. E nós cremos, ó Pai, no propósito do Senhor. Pai, que em meio a esse tempo, Pai, vidas possam, Deus, ter um encontro contigo, possam ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Deus. Não permita que vidas venham partir sem o Senhor, mas que vidas, ó Deus, possam ali, mesmo que seja no leito ali, Pai, lembrar de Ti, lembrar da Tua palavra, confessar, ó Deus, a fé em Ti, ó Pai querido, em nome de Jesus. É o que nós mais tememos, Senhor, é de ver tantas pessoas partindo sem ter um encontro contigo, ó Pai. Salve vidas, Pai, transforme corações, abençoe essa campanha de missões, ó Deus, mesmo que não temos oportunidade de sair para evangelizar, mas podemos dobrar os nossos joelhos e orar, podemos, ó Deus, enviar mensagens aos nossos familiares, podemos, ó Deus, contribuir e participar, ó Deus querido, junto, ó Pai, com as nossas famílias, ó Deus. Continue abençoando, Pai, os teus servos, os pastores, líderes, missionários, abençoa as igrejas, fortalece os teus filhos, ó Pai, para que nós venhamos mesmo confiar e descansar no Senhor. Nós entregamos mesmo diante do Senhor, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor está com a palavra. Que Deus continue abençoando mesmo essa igreja. Logo após, eu passo a palavra aí também para o pastor. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós, amém? Eu convido os irmãos a colocarem de pé neste momento, você também que nos assiste de casa. Nós estamos aqui neste momento para celebrar ao Senhor Jesus, que é digno de todo louvor, de toda adoração. E como a irmã Iris falou, né, estamos em campanha de missões, que durante essa canção os irmãos possam trazer seus dízimos e ofertas, e que nós possamos contribuir, você também que está de casa, né, por transferência. Não vamos deixar de contribuir com a obra do Senhor neste local, amém? Celebrar, com alegria,
amém? Nós temos vivido isso todos os dias, em meio a essa dificuldade, vendo o cuidado de Deus conosco. E uma coisa interessante, né? Alguns agora não estão trabalhando ou estudando e alguns de nós têm tido mais tempo, né? Em casa. Então, que nós possamos dedicar mesmo esse tempo ao Senhor, a estar na presença do Senhor, que o nosso desejo possa ser estar na presença de Deus, pois nós sabemos que é o melhor lugar que nós podemos estar, é na presença do Senhor Jesus. E essa música vai falar sobre isso, né? Desde de manhã, que nós possamos consagrar a nossa vida mesmo, que possa ser realmente o desejo do nosso coração, amém? Senhor, nós pedimos que o Senhor continue cuidando de cada um
nós, de cada membro dessa igreja, assim como de todo o nosso mundo, ó Pai, que está passando por isso. Mas que nós possamos entender, ó Pai, o teu querer nas nossas vidas, ó Pai. Esse momento agora que alguns estão mais ociosos, que nós possamos nos dedicar à obra do Senhor, que nós possamos estar atentos à tua voz, ó Pai, e entender o que o Senhor quer tratar com cada um de nós neste momento, ó Pai. Nós sabemos que tudo que está acontecendo é permissão do Senhor e o controle não foge das mãos do Senhor, mas que nós possamos descansar no Senhor, sérios, ó Pai, de que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações sempre esse desejo de te adorar, ó Pai. Que nós possamos ter o desejo de estar na tua presença todos os dias, Senhor Jesus. Ó Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, esse privilégio de estar na tua casa, te exaltando, te louvando, Senhor Jesus. Nós te pedimos que o Senhor receba o nosso povo no teu trono de graça, como cheiro suave, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração, amém? Boa noite a você também que está em casa e está acompanhando conosco aí, cultuando ao Senhor juntamente conosco através da rede social. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 2. Hoje nós vamos ler dos versos 12 até o verso 17. Nós já estudamos um pouco sobre a igreja de Éfeso, também sobre a igreja de Esmirna, e hoje vamos refletir um pouco sobre a igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, de 12 a 17. Só dando aí uma notícia para vocês, a gente informou que a irmã Daniela testou positivo para Covid, e ela já está com a saúde 90% restabelecida, já até voltou a trabalhar. Ela disse que a única coisa ainda que não voltou por completo foi o paladar, mas disse que isso demora mais tempo. Mas graças a Deus, ela se recuperou e já até voltou às atividades, que o Senhor possa continuar sustentando e cuidando. Apocalipse, capítulo 2, dos versos 12 até o 17. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a participar de imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez te somos gratos pela oportunidade de prestar culto, de render, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, que é o único digno, ó Deus, do nosso louvor e da nossa dedicação. Que o Senhor possa, Deus, receber esse culto com cheiro suave em seu trono de glória. E que o Senhor venha falar ao nosso coração também através da tua santa palavra. Que cada um de nós possa ser edificados pelo teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos nessa jornada aí de aprender um pouco sobre o que o Senhor disse a essas 7 igrejas, e também aquilo que serve para cada um de nós como igreja do Senhor hoje. Nós já falamos desde o primeiro estudo, que essas igrejas, elas representavam a igreja da época ali, cada uma com a sua dificuldade.
então representando ali as dificuldades enfrentadas pelas igrejas, mas também, né, elas servem de exemplo, como cada uma dessas igrejas sendo apontada como uma dificuldade que está sendo enfrentada, né, ao longo dos tempos, né, cada uma em cada era. O importante é que nós vemos que muitas das coisas que eles tinham dificuldades e das coisas que eles tinham positivas, também as coisas positivas é o que o Senhor espera que nós, né, sigamos, e as dificuldades nós também temos semelhantes, e o Senhor espera que nós também possamos vencer. A igreja em Pérgamo, ela se encontrou numa situação difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam a idolatria e deram honra aos governantes romanos. Os cristãos ali não abandonaram a verdade do Senhor, né? Não deixaram de acreditar, de crer, né, que o Senhor Deus é único e verdadeiro e soberano. Mas tanta influência de falsas doutrinas teve um certo impacto negativo na igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticar idolatria e também imoralidade. E Jesus vai chamar essa igreja ao arrependimento para evitar que ela receba o castigo divino. O texto começa dizendo, como nas outras igrejas, né, ao anjo da igreja em Pérgamo. Nós já falamos sobre isso também, que a ideia mais aceita para o anjo da igreja era aquele que liderava a igreja, o pastor local. E aí logo no versículo 12, né, vai dizer, a igreja em Pérgamo, né, o único livro do Novo, aliás, a igreja em Pérgamo, verso 12, né, ao anjo da igreja em Pérgamo. O único livro, né, do Novo Testamento que vai falar sobre a cidade de Pérgamo e sobre a igreja é justamente esse texto aqui em Apocalipse. E é importante nós entendermos um pouco, como a gente falou, sobre o contexto histórico, a fundação, né, e algumas coisas que eram relevantes ali naquela cidade que a igreja enfrentava. As pessoas que viviam ali, os cidadãos de Pérgamo, eles conseguiram, né, a independência mais ou menos no ano 190 a.C., né, e eles passaram a fazer parte do Império Romano a partir do ano 133 a.C. Antes disso, eles eram colonizados pelos Seleucidas, e aí eles estavam ali como apenas uma colônia, mas após conseguir a independência, eles se juntaram de forma voluntária aos romanos, até porque também de forma voluntária seriam mais uma vez escravizados, e aí eles estavam ali então desde o ano 133 a.C., né, fazendo parte do Império Romano. Durante mais de 200 anos ela foi a capital da província romana na Ásia, ou seja, né, era um dos polos, né, ali de comando do governo romano, assim como Roma, né, era na Itália, então Pérgamo era na Ásia. E ela teve a maior biblioteca fora de Alexandria, né? E foi o povo de Pérgamo que começou a usar as peles de animais para fazer o pergaminho, né? A matéria-prima que substituía ali o papiro, né? Então, antes os escritos eram feitos em folhas de papiro, né, retiradas de uma planta, e aí os habitantes de Pérgamo foram os primeiros que passaram a usar peles de animais para estar, né, registrando ali os seus escritos. E aí no verso 12 a gente vai ler assim: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada representa autoridade e poder, tanto para julgar como para castigar. E é Jesus e não o governo romano que segura essa espada. Ele tinha o controle, ele estava dizendo ali para a igreja que ele tinha, né, o poder tanto para julgar como para castigar, tanto aquela igreja como qualquer um habitante da terra. E é interessante também no verso 13 que ele vai dizer assim: conheça o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Então a gente vê a situação que vivia ali a igreja estabelecida naquela cidade. Eles tinham como vizinhos o próprio diabo, né? Ali vai dizer, né, aonde está o trono de Satanás. Eu sei onde você vive, aonde está o trono de Satanás, ou seja, o centro da idolatria ao demônio. E aí Jesus ressalta essa dificuldade que os irmãos ali estavam vivendo. E é interessante nós pensarmos, quando diz assim, né, que eles estavam vivendo ali, né, tendo como vizinhos o diabo,
eu fico imaginando que nós não vivemos em situação diferente, né? Nós também temos ao nosso redor, né, muitas pessoas que, de certa forma, direta ou indiretamente, também prestam culto ao diabo, né? E uma das mais evidentes situações em que a gente vê isso é o carnaval, onde eles fazem questão de escarnecer, né, o nome de Cristo, de zombar dos cristãos e cultuar realmente a carne, cultuar realmente o demônio. E até tem, né, de certa forma, assim, não mais tão discreta, mas até mesmo explícita, né, em alguns lugares do mundo, onde é feita uma marcha para Satanás, né, como se fosse uma manifestação daqueles que são súditos do diabo. Então, não vivemos numa situação tão diferente, né? Nós também estamos rodeados de idolatria e de vendo pessoas dominadas pelo diabo por toda parte. Mas é interessante quando Jesus diz isso para eles, porque, como nós já lemos nas cartas anteriores, tanto na igreja de Éfeso como na igreja de Esmirna, nós vemos que o Senhor ele está presente na igreja, ele passeia no meio dos 7 candelabros que são a igreja, e ele está também presente ali na igreja de Pérgamo, vendo a dificuldade, né, que eles estavam enfrentando, e estava sempre vigiando para ajudar o seu povo. Ele sabia que a circunstância, a situação que a igreja vivia não era fácil, e sim era muito difícil, mas ele estava presente ali também. Desde o ano 29 a.C., né, ali a cidade de Pérgamo foi um local dedicado, né, a um templo romano, né, de Augusto, que era a idolatria oficial do governo romano. Mais tarde também foram erigidos ali outros templos para a honra de imperadores. Um deles era de Trajano, o outro de Severo. E além desses templos para o culto dos imperadores, né, o povo de Pérgamo adorava outros deuses, tais como Zeus, Atena, Dionísio e Asclepio. Cada nome, hein? E nós encontramos em Pérgamo, então, uma mistura dos poderes do mal, né? Diversos tipos de idolatria, diversos tipos de deuses ali, né? Falsos deuses, pseudos-deuses, que eram tidos por aquele povo como, né, se fossem uma divindade verdadeira. Por isso também o Senhor Jesus diz, né? Vocês estão rodeados aí, tem por vizinho Satanás, né? Estão na cidade onde está o trono de Satanás. E além desses deuses, né, nós encontramos em Pérgamo, né, essa mistura ali de vários tipos de idolatria, né, também formando falsas religiões, né, e tinham o poder oficial do governo romano, mas também tinham, né, os outros deuses que eles tinham como deuses também, e sacrificavam, na verdade, né, ofereciam sacrifícios aos demônios, né, e os discípulos de Cristo reconheciam o Senhor como o único Deus verdadeiro, né? É o que vai dizer aqui para nós, que apesar, no verso 13, né, apesar deles estar onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, e nem mesmo, né, quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade aonde Satanás, né, habita. Então é interessante nós aprendemos isso também da igreja de Pérgamo, que o fato de estarmos rodeados por todo tipo de idolatria, né, não é desculpa ou argumento para que nós possamos enfraquecer a nossa fé, mas nós devemos continuar crendo no único Deus verdadeiro, crendo no poder do Senhor Jesus, crendo que é Ele que governa todas as coisas, e não ser iludidos, né, por falsas doutrinas. Então, quando Jesus diz para eles, né, que eles reconheciam o Senhor como o único Deus verdadeiro, né, que eles conservavam o nome e não negaste a fé, não rasgaste a fé, né, e ainda vai citar Antipas, né, e aí Jesus vai elogiar então a perseverança daqueles cristãos ali em Pérgamo, que foram fiéis, né, à fé, mesmo debaixo, né, de uma... Acredita-se que Antipas, ele também é mencionado somente aqui, né, ele deve ter sido um mártir ali, alguém que foi morto justamente por testemunhar, né, o Evangelho, pela própria pregação. E ele foi morto entre eles, né, na cidade onde o texto diz que Satanás habita. E ele se mostrou fiel, né, até a morte.
E essa testemunha, né, quando ele fala assim, a minha fiel testemunha, Antipas, né, em grego ela pode ser traduzida por Marcos, né, que também depois vem a ser traduzido para nós, é a mesma palavra de mártir. Então, acredita-se que Antipas morreu justamente porque defendia a fé, defendia o Evangelho e morreu por causa da idolatria daquele povo que não aceitaram a palavra de Deus. E isso poderia ter espalhado os cristãos. Um de nós morreu, então nós também corremos risco, podemos ser os próximos, mas o Senhor Jesus tem sido fiéis, mesmo com um deles sendo morto. E depois o Senhor Jesus vai começar a dizer aquilo que a igreja havia se perdido. E aí no verso 14, ele vai começar a dizer isso. Ele vai dizer assim, no entanto, tem contra você algumas coisas. Ou seja, apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo, havia ali problemas graves, ameaçando que a comunhão, o bem-estar daquela congregação. Eles estavam se mostrando tolerantes em relação a falsas doutrinas. E especialmente aqui no texto é citado duas delas, que são citadas. A primeira é a doutrina de Balaão. A gente lembra de Balaão, lá em Números 22, a parte 25 e depois também dos versos 31 a 36, no capítulo 31, do verso 16, onde Balaão, como profeta de Deus, é chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E por várias vezes ele tenta amaldiçoar, e cada vez que ele tenta amaldiçoar, ele profere uma bênção. E não conseguindo então amaldiçoar, ele diz então para o rei, que ele fala assim, olha, você pode chamá-los para uma festa, convidá-los para estar junto com vocês, e aí vocês apresentam seus deuses a ele. E foi aonde aconteceu isso. O povo foi nessa festa, e muitos se envolveram com a idolatria e também com a imoralidade. E nós vemos no texto lá de Números, Deus numa só noite matando 24 mil daqueles israelitas. Então, quando aqui diz a doutrina de Balaão, não é só o que Balaão fez, mas sim o que ele ensinava. É semelhante à doutrina de Cristo, não é apenas sobre a pessoa de Cristo, mas sobre o seu ensino. Inclui não só a pessoa de Cristo, mas o que Jesus ensinava. E a importância desse fato, desse contexto, quando diz assim, essa doutrina, nós podemos comparar com os textos que dizem sobre a doutrina, o Evangelho do Senhor Jesus, por exemplo, escrito lá em Tito 2:10, Hebreus 6, 1 e 2, e João 9, e aí nós vamos encontrar essa afirmação, que se alguém for além do ensinamento dado por Jesus, esse alguém não pertence a Deus, não vem de Deus. E ali, na igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão. O que eles faziam? Eles incentivavam o povo a tolerar as falsas religiões, alguns tipos de pecados, e então eles começavam a participar de forma discreta da idolatria e da prostituição. É como se fosse nos dias de hoje, as pessoas diziam assim, não, a Bíblia diz que você pode vir ao Senhor como estás, e realmente vem como estás, mas o Senhor transforma. E aí, aquela desculpa, não, mas cada um tem um tempo, deixa a pessoa continuar, prostituindo, vivendo no vício, uma hora Jesus vai libertar ela, E aí aquela pessoa começa a participar como membro da igreja, Não tem nenhum problema essa pessoa frequentar a igreja, porque é um lugar dela ser liberta mesmo, dela aprender. Mas ela não pode participar das coisas do Senhor, como membro, como se fosse já uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, porque ainda não recebeu uma nova vida em Cristo. E é esse tipo de tolerância que estava tendo ali na igreja de Pérgamo. Apesar deles pregarem Jesus como o único Deus verdadeiro, deles não aceitar outros deuses, mas eles aceitavam pessoas que cultuavam outros deuses, pessoas que eram imorais, pensando que eles estavam promovendo a unidade da igreja, e que isso era mais importante do que corrigir os erros, ou do que de incentivá-los a realmente ter uma vida transformada pelo Senhor. Então, essa doutrina foi basicamente igual às ideias que hoje nós conhecemos como pluralismo, que é o que? A aceitação de diversas religiões como se fossem todas uma só. Hoje, nos nossos dias, existe uma frase que diz justamente isso: toda religião é boa e todos os caminhos levam a Deus.
Então era mais ou menos isso que a igreja de Pérgamo também estava aceitando. Eles ainda não têm a compreensão que nós temos, mas não podemos dizer que eles não são de Deus, né? Eles ainda não fazem as coisas que nós estamos fazendo, não seguem, né, Jesus como nós seguimos, mas eles também de certa forma creem em Deus. E aí começou a ter esse pluralismo ali, né, religioso, pensando que toda religião é boa e que todos os caminhos, né, levam a Deus. E também passou a viver num sincretismo religioso, que é o quê? Juntando duas ou mais religiões, né, tentando pegar o que tem de bom em cada uma e descartando aquilo que tem de ruim e se fixando apenas naquilo que tem de bom. Isso também não é, né, aceito pelo Senhor Jesus. E é isso que ele estava dizendo a respeito da doutrina de Balaão. Olha, eu não tenho como amaldiçoar aquele povo, mas se vocês se juntarem a eles, automaticamente eles vão ser contaminados. E é o risco que está ocorrendo na igreja de Pérgamo, né? Quando Jesus diz para eles: olha, vocês me têm como o único Deus verdadeiro, vocês acreditam nisso, vocês pregam isso, mas vocês aceitam pessoas e convivem com essas pessoas como irmãos e sabem que essas pessoas não aceitam isso. Ou seja, uma hora ou outra vocês também estarão sendo contaminados e estarão pensando e agindo como essas pessoas, né? Então, isso é algo que nós precisamos também ter esse cuidado hoje. E também vai falar aqui da doutrina dos nicolaítas. Deixa eu tentar tomar água. Nós já falamos, né, quando falamos da igreja de Éfeso, que ela foi elogiada justamente por rejeitar essa doutrina dos nicolaítas. E a gente diz também, né, aqueles que já estão acompanhando desde os primeiros estudos, que nós não sabemos exatamente o que eles ensinavam de errado, os nicolaítas. Mas o Senhor Jesus deixa claro, tanto lá em Éfeso, né, que ele odeia essa doutrina e ele elogia os irmãos de Éfeso justamente por eles também odiar a doutrina dos nicolaítas. E aqui em Pérgamo ele vai dizer que eles estavam aceitando, né, essa doutrina dos nicolaítas. Eles toleravam esses falsos mestres. E Deus condena a tolerância a falsas doutrinas. Às vezes os homens, valorizando, né, a unidade entre as pessoas dentro de uma congregação ou até mesmo entre congregações diferentes, desvalorizam a doutrina pura do Senhor Jesus. Não tem como, por exemplo, nós estarmos convivendo em comunhão com uma igreja que mesmo que professe Jesus como o único Senhor, né, mas que não acredita na Bíblia como única regra de fé e prática. Acredita que existe um outro evangelho, acredita que existe uma atualização da pregação de Jesus, ou de um novo profeta que completasse a obra de Jesus, sendo que a obra de Jesus foi completa. E às vezes a gente pensa assim: mas não tem problema conviver, né? Eles são nossos irmãos, porque eles também eles falam de Jesus, só que eles vão agregando muitas outras coisas a Jesus, e Jesus é apenas um dos pilares da fé deles. E não é assim para nós, e não é assim que o Evangelho ensina. Jesus é o centro da nossa vida, ele é o único pilar, ele é a única pedra angular, é o único em qual a igreja deve estar sustentada, porque ele é o único cabeça da igreja, não tem como, né, ter outra coisa. E a gente entende aqui, pelo que o Senhor fala, né, que eles aceitavam a doutrina dos nicolaítas, que eram falsos mestres, que de certa forma eles distorciam a palavra de Deus, né, para deixar de certa forma mais acessível às pessoas, porque existe isso. Às vezes a gente quer moldar o Evangelho à cultura, né? A gente pensa assim: não, o Evangelho tem que ser apresentado, né, de uma forma mais leve, porque as pessoas dessa época elas não aceitam, né, o Evangelho da forma que ele é. E a gente às vezes confunde isso, porque os métodos, sim, eles mudam, né, ao longo do tempo. Ter os mesmos métodos que tinha há 1, 2 ou mais séculos atrás. Mas os princípios, eles são imutáveis, né? O que é verdade continua sendo verdade, o que é pecado continua sendo pecado, o que Deus espera de nós é a mesma coisa, o que Ele detesta, Ele continua detestando. Então não tem jeito, né? Às vezes a gente fala assim: não pode falar para a pessoa assim: se você não entregar a vida a Jesus, você vai para o inferno, senão se assusta a pessoa, né?
Mas é a verdade. Aqueles que não entregaram a vida a Jesus, que não forem, né, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, eles vão para o inferno. Aí a gente vai tenta amenizar e dizer assim, não, você precisa entregar a vida a Jesus, porque é a melhor escolha, é o melhor para que você não viva mal. E aí a pessoa não tem a compreensão de realmente porque ela está seguindo um outro destino. A gente não pode ter essa como diz, meia verdade, né? A gente, é claro, tem que ter o cuidado de como falar, mas tem que deixar claro que o fim de uma vida sem Cristo é a eternidade no inferno, né? Não tem como. Tem algumas pessoas que até falam assim, não, a gente não pode falar muito de inferno, porque senão esvazia as igrejas, né? Não, mas se esvaziar as igrejas é porque os que estão aqui não estão buscando o céu, né? E aí a gente precisa falar que tanto o céu é real como o inferno é real, e que se as pessoas não forem transformadas pelo Senhor Jesus, não tiverem uma nova vida, elas estão perdendo tempo dentro dos templos, né? E seguindo uma religião. Se não nasce de novo, não vai para o céu e vai para o inferno, perdeu tempo, né? Porque já que vai para lá mesmo, então podia ter, né, aproveitado aí os prazeres do mundo, né? Então isso precisa ser claro. E aqui havia essa tolerância a essas falsas doutrinas, né? Valorizando mais essa unidade, essa fraternidade entre as pessoas do que a sã doutrina, né? A pura e clara verdade do Senhor Jesus. Então eles toleravam falsos ensinamentos e até práticas proibidas, como a imoralidade e a idolatria, né? Mas insistem na importância de manter uma igreja unida, né? E se persistisse nesse erro, Jesus disse que Ele mesmo ia trazer o castigo, que Ele mesmo ia combater contra eles. A unidade entre os discípulos ela é muito importante, mas ela não é o Evangelho, que é a santidade, do que a entrega única e verdadeira ao Senhor Jesus, né? A pureza da palavra de Deus ela é o que é mais importante, né, do que essa falsa paz entre os homens, né, como nós vamos ler lá em Tiago 3,17. E uma igreja que serve a Jesus necessariamente rejeitará os falsos mestres e suas doutrinas erradas, né? É aquela coisa assim, às vezes a pessoa sabe que a outra está vivendo no erro, mas aí ela diz assim, não deve ser eu que vou lá falar com a pessoa, né? E a Bíblia diz que a gente tem que falar. Ou às vezes você sabe e já tentou falar com a pessoa e a pessoa não muda, aí você pensa assim, mas não sou eu que tenho que levar esse caso para a igreja, né? Eu estou sabendo, mas uma hora o pessoal vai descobrir, né? Então não tem que ser eu, é tolerando, né, práticas que a Bíblia condena. Se a pessoa está no erro, né, se a pessoa está vivendo uma vida que é contrária à vontade de Deus, que a palavra de Deus está se passando por uma pessoa que foi lavada e redimida, está no seio da igreja, aquele que sabe precisa sim falar, trazer a público, porque se ele não fizer, né, ele está conivente com aquele erro. Não, mas eu tenho que cuidar da minha vida, não é do outro. E isso a gente esquece que é um corpo, né? A gente é um corpo, um cuida do outro, e se um não cuida do outro, né, aí alguns até usam aquele texto assim, quando Jesus disse, olha, o escândalo vai vir de qualquer forma, mas ai daquele por quem vier o escândalo. E aí interpreta que é como se a gente fosse dizer o que está errado, e não é isso que a palavra está dizendo, é daquele que provoca o escândalo, ai daquele que está se corrompendo, que está fazendo tropeçar um dos pequeninos, né? Ai daquele que está praticando a iniquidade, não é daquele que mostra a iniquidade, que busca corrigir o erro, né? E a gente confunde. Então quem está trazendo o escândalo não é quem está trazendo a verdade à tona, e sim quem está praticando mentira. Esse que é o responsável pelo escândalo. E ali estava tudo assim, eu sei que fulano está assim, Beltrano está assim, mas deixa ele, né? Um dia Jesus vai tratar, né? Vamos continuar. E aí vem a palavra de Jesus. Olha, eu sou aquele que tem a espada de dois gumes, ou seja, aquele que julga e aquele que condena. Então, se vocês não resolverem isso, eu vou resolver, né? E aí a gente vai acompanhar aqui, quando ele vai dizer naquilo que está em contra, ele fala assim, olha, no verso 16, portanto, arrependo-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles, com a espada da minha boca. Então, ele diz que se a igreja não resolvesse, ele mesmo iria resolver. Então, precisa ser resolvido, né, essas coisas, as doutrinas erradas, as pessoas que vivem nas práticas que não são as práticas cristãs,
e se nós sabemos, nós devemos ir até a pessoa, conversar com ela, tentar resgatar. Se a pessoa não mudar, a gente tem que trazer o caso para a igreja sim, né? Mesmo correndo o risco de aquela pessoa ficar inimiga sua para sempre. Mas aí é o problema dela, se ela quer ficar inimigo. Você não pode ficar inimigo, né? Vai continuar orando, intercedendo por ela, mas não pode ser conivente com o erro. A palavra é clara aqui no verso 16: portanto, arrependa-te, e se não, contra eles pelejarei. O arrependimento é exigido de quem? Da igreja, pois era a igreja que tolerava esses falsos mestres, os professores das doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, e eles precisavam também se arrepender, ou senão eles seriam rejeitados, eles seriam combatidos pelo próprio Senhor. Nós vamos ver sobre esses falsos mestres, falsas doutrinas, de como isso precisa ser rejeitado e combatido. Tem vários textos da Bíblia. Um deles, por exemplo, é Romanos 16, os versos 17 a 18, Tito, no capítulo 3, os versos 10 e 11. Nós vamos ver que a igreja não pode tolerar os falsos mestres, não pode ser cúmplice do pecado. E se ela não se arrepender, Jesus vai usar a espada aí de dois gumes, como está lá no 2,12 e também no 1,16, para trazer o quê? Castigo sobre ela. Dizendo, quem tem ouvidos, ouça, Com todas as 7 cartas, Jesus chama os ouvintes a darem atenção à sua palavra. Nós falamos isso na quarta-feira passada. A gente é muito bom de falar, mas a gente é ruim de ouvir, A gente quer falar mais do que ouvir, e o Evangelho precisa ser escutado. A gente precisa dar tempo para que Jesus fale ao nosso coração e ouvir o que Ele deseja de nós, o que Ele quer fazer em nós e através de nós. A gente precisa fazer isso. E aí vai dizer também ao vencedor, e todas as cartas também vão incluir uma promessa sobre a vitória. Aqueles que persistem, aqueles que são fiéis até o fim, sempre recebem uma recompensa. E nessa carta, a bênção para o vencedor, ela está dividida em 2 partes, que vai dizer sobre o maná escondido, que aqueles que se recusarem a qualquer participação na mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus. E Jesus é o maná, é o alimento dado pelo Pai, como nós vemos lá em João, no capítulo 6, os versos 31 e até o 65. E Ele que sustenta cada um de nós, Ele que nos dá a vida. A mensagem de Jesus, ela continua oculta aos sábios desse mundo, mas ela está clara, As pessoas humildes, pessoas simples, aqueles que reconhecem que necessitam do Senhor Jesus. Então o maná escondido aqui, é o próprio Jesus alimentando cada um de nós. Ou seja, vocês rejeitam essas falsas doutrinas, não se preocupem se outras comunidades estão crescendo, e às vezes a gente se preocupa com isso, mas uma igreja ali nasceu outro dia e está gigante, mas não sei se está seguindo a verdade, não sou eu que sou o juiz. A gente tem que preocupar com aquilo que a gente está fazendo. Olha, se lá está grande ou pequeno, não importa, importa é onde a gente está, se a gente está frutificando e se a gente também está recebendo o alimento de Jesus. É isso que importa, se nós estamos sendo alimentados pelo Senhor Jesus. E também vai falar sobre a pedrinha branca, com um nome novo escrito. E esse nome novo aqui frequentemente sugeria o quê? Uma nova direção de vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. A gente vê vários exemplos disso na Bíblia, como Abraão, que primeiro chamava Abrão e depois passou a se chamar Abraão, Saraí depois passou a se chamar Sara, Jacó, depois do encontro com Deus, recebeu o nome de Israel, e assim por diante. E em Isaías 62, nos versos 2 a 4, também nós vamos ver que os nomes de desamparada e desolada ia receber novos nomes, de minha delícia e desposada, mostrando a bênção de estar com Deus. Então essa pedrinha aqui, esse novo nome escrito, é justamente nós sermos conhecidos por ser servos de Deus, de termos assim uma diferença entre aqueles que não servem a Deus. Não que somos melhores, eu gosto sempre de dizer isso, mas porque reconhecemos que precisamos de Deus. Aqueles que são diferentes dos outros, não são porque eles são melhores, é porque eles reconheceram que precisam de Deus. Eles reconheceram que estavam no estágio ruim, deplorável, e que o único capaz de tirar a gente desse estágio é o Senhor Jesus. Por isso a gente é diferente, não é melhor do que ninguém. Qualquer um que se render aos pés de Jesus e segui-lo também vai ser diferente daqueles que não seguem. Está aberto a todas as pessoas. Então, e essa pedrinha branca, ela pode incluir vários significados.
porque, conforme alguns costumes da época, essas pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de algumas pessoas acusadas de crimes, né? E Jesus, ele é aquele que nos inocenta, aquele que pagou o preço do nosso pecado, nos torna inocentes. As pedras brancas também foram dadas a escravos que foram libertos, né? Para mostrar que eles agora eram cidadãos livres, né? E os fiéis também, que aqueles que servem Jesus, eles não são mais escravos do pecado nem do mundo, né, porque eles se tornaram agora cidadãos da pátria celestial, né, da eternidade, como está lá em Filipenses 3:20. E também ela foi usada pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos, né, é o tipo de acesso. Jesus também permite àqueles que creem, né, a entrada na sua presença, né, como diz, o véu se rasgou, e a entrada no seu banquete, como está lá no próprio texto de Apocalipse, o capítulo 19, os versos de 6 a 9. E também essas pedras eram dadas, né, algumas pedras brancas, a vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalhas. E nós que servimos ao Jesus, que rejeitamos essas coisas, somos tidos como vencedores, como diz o verso 17. Ao vencedor, né, então, também recebemos esse prêmio, né? E aí, então, não quer dizer que é de fato uma pedrinha branca que cada um ali ia receber, mas está dizendo, né, assim, essa recompensa daqueles que recebiam, né, uma pedra branca por estarem livres, por estarem libertos, por serem convidados e por terem conquistado algum tipo de mérito. Então nós devemos o quê? Imitar a perseverança dos discípulos em Pérgamo, mantendo firme a nossa fé, mesmo, né, se encararmos ameaças e perseguições, né, e ao mesmo tempo nós não podemos negligenciar as responsabilidades principais diante de Deus, que é servirmos a Deus com pureza, com santidade, né, reconhecendo Ele como o único Senhor, mas não permitindo, né, que outras doutrinas que não sejam o Evangelho, né, venham ocupar lugar na nossa vida e na nossa igreja. Qualquer doutrina que incentiva a idolatria ou a imoralidade, nós já sabemos claramente que ela vem do diabo. Então nós devemos procurar o quê? O maná que vem de Deus, né, para nos sustentar todos os dias até o dia que Ele voltar. Então que possamos aprender, né, que essa carta da igreja de Pérgamo possa servir como exemplo para nós, a fé deles, mas aquilo que eles descuidaram, que nós possamos ter o cuidado e não sermos, né, advertidos da mesma maneira que eles foram. Amém? Amém? Tem alguém acordado aí? Estão todos acordados. Você está aqui em casa, eu vou achar que está todo mundo dormindo, né? Porque a máscara tampa um pouco do som, aí o amém sai mais baixo, né? Está todo mundo de máscara, por isso. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado a você que nos acompanha aí pela internet. Que essa palavra possa ter abençoado o seu coração e que juntos possamos a cada dia caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de crescer no conhecimento, Deus, da Tua Palavra. Que possamos sim, ó Deus, ser fiéis ao Senhor, que não possamos ser iludidos por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por modismos, mas que possamos, ó Deus, estarmos firmes e inabaláveis, mesmo diante a uma sociedade tão corrompida, a tantos problemas que vemos aí de caráter, e de pessoas, ó Deus, que muitas vezes agem de maneira incorreta e que, de certa forma, economicamente ou socialmente, acabam, Deus, nos nossos olhos sendo bem-sucedidos, mas nós sabemos, Deus, que o juízo do Senhor virá e que se essas pessoas não se arrependerem, ó Deus, elas vão sofrer muito e se não entregarem a vida ao Senhor, vão passar a eternidade no inferno. Então, que isso não possa iludir a nossa mente, que não possamos, ó Deus, nos deixar ser corrompidos, mas que possamos permanecer firmes e inabaláveis, constantes no serviço do Senhor, porque o Senhor que nos chamou é fiel e que nós possamos também, ó Deus, agir com fidelidade diante do Senhor. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Até domingo, às 10 horas, se assim o Senhor nos permitir.